Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a aula 22, dia 16 de agosto de 2017. Hoje a aula, pessoal, sobre racionalização de denominadores. Há algumas aulas atrás, nós já fizemos um pouco de racionalização de denominadores, quando nós estudamos a radiciação, né? Mas eu comentei com vocês que tem alguns casos de racionalização, que inclusive são os casos que mais aparecem por aí, que exigem alguns casos aqui de fatoração, exige que se saiba a fatoração. Em particular, esse caso 2 é um dos que mais aparece aí na racionalização de denominadores, mas também tem alguns exercícios um pouquinho mais complexos que utilizam esse caso 5 aqui, né? E o caso 6 também, principalmente, tá? Então os casos 5, 6 e 2 praticamente são os que, digamos, até o ensino médio aí, né? A gente vai ver aí em racionalização de denominadores. Então vamos começar primeiro com alguns exercícios na linha do que a gente já tinha visto e depois a gente vai fazer os outros exercícios, até para a gente revisar um pouquinho a racionalização e aí a gente parte para os exercícios que realmente são novidade para vocês, tá bom? Bom, turma, é o seguinte, só relembrando aqui o que significa racionalizar o denominador. Seria transformar o denominador num número racional, né? Então no caso aqui a gente tem 4 dividido por 3 raiz de 2. Bom, lembrando aí, raiz de 2, pessoal, é um número irracional, tá? Ele não pode ser escrito na forma de uma fração. Então a ideia é a gente tem que tornar o denominador racional. Então qual que é a ideia? A gente vai observar a propriedade de radiciação que a gente viu, que a raiz quadrada, quando a gente eleva ao quadrado, se torna o valor do radicando, né? Então aqui, quando a gente fizer o seguinte, 4 sobre 3 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, ou seja, eu multiplicar por 1, só que eu estou multiplicando por esse 1 aqui. Todo número dividido por ele mesmo dá 1, mas eu quero este 1 porque este 1 é conveniente para mim, porque ele aparece o raiz de 2 aqui, porque raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Eu vou reescrever isso aqui, vai ficar 4 raiz de 2 dividido por 3 raiz de 2 ao quadrado, tá? Aí que vem a propriedade da radiciação que a gente viu, né? Que este quadrado aqui, né? Ele passa aqui para dentro, né? Mas tem outras formas de ver também, que é o seguinte, a raiz quadrada de um número ao quadrado, por definição, ela é um número que ao quadrado vai dar o quê? O radicando, né? Então a raiz quadrada de 2, por definição, ela é um número x, tal que este número ao quadrado dá exatamente 2. Portanto, o quadrado da raiz quadrada dá um número que está dentro da raiz. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? 4 raiz de 2 sobre 3 vezes 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Esse 4 com esse 2 cancela, dá 2 aqui e 1 aqui. Então deu o quê? 2 raiz de 2 sobre 3. Pessoal, então esse tipo de racionalização, então notem agora que o numerador passou a ser irracional. Mas o denominador já não é mais, então nós racionalizamos o denominador, tornamos o denominador um número racional. Bom, isso é o que nós já tínhamos visto. Agora vamos ver casos realmente que vão ser necessários, aqueles casos de fatoração, ok? Galera, é o seguinte, vê esse exemplo aqui, 1 dividido por raiz de 2 mais 1. Bom, este denominador aqui, ele é irracional, porque ele tem a raiz aqui de um número primo no caso, né? Bom, vejam só, pessoal, a gente vai observar essa segunda propriedade aqui, segundo caso de fatoração, que diz que o produto da diferença pela soma é a diferença dos quadrados. Por que é interessante aparecer a diferença dos quadrados? Porque o quadrado da raiz quadrada é o radicando, não é? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai reescrever isto aqui, e eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1, tá? Eu vou multiplicar raiz de 2 mais 1 por raiz de 2 menos 1. Isso aqui se chama até o conjugado, tá? Eu multiplico pelo conjugado. Se aqui aparece soma, eu multiplico pela diferença, né? Por quê? Porque aí fica simples, porque aí 1 vezes, aqui tem que lembrar que é multiplicação total aqui, né? Nem a necessidade de colocar esse parênteses se a gente colocar bem espaçado. Mas eu vou colocar ali para deixar mais claro para vocês. Então ficou o quê? Raiz de 2 menos 1. 1 vezes raiz de 2 menos 1.
raiz de 2 menos 1. E aqui, ó, o produto da soma pela diferença, tá aqui, ó. Aqui tá a diferença pela soma, mas eu falei para vocês já que a ordem não importa. Diferença pela soma é a diferença de quadrados. Então aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então aqui em cima vai ficar o quê? Raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 2, 1 ao quadrado é 1. 2 menos 1 é 1, portanto isso aqui deu o quê? Raiz de 2 menos 1 sobre 1, que eu vou escrever simplesmente raiz de 2 menos 1, ok? Então, turma, olha só, nós racionalizamos o denominador. O denominador passou a ser 1, tanto é que eu nem escrevi ele aqui, mas o 1 é um número racional, tá? Vamos agora trabalhar uns exemplos um pouquinho mais complicados. É essa ideia da racionalização, utilizando aí as propriedades da fatoração, tá bom? Bom, turma, mais um exemplo aqui. Raiz de 3 mais 2 dividido por raiz de 3 menos 2. O denominador é irracional. O numerador também é irracional, mas, na verdade, não importa que ele seja irracional. O que importa é que o denominador é irracional, portanto a gente precisa tirar a irracionalidade do denominador, tá bom? O numerador tanto faz, tanto ele ser racional como irracional. A ideia de racionalizar o denominador é deixá-lo racional, ok? Só o denominador, tá? Porque isso para questão de visualização mesmo, tá? Não tem nenhum motivo, digamos assim, formal, nada de rigor, nada disso, tá? Mas é por questão de facilidade e praticidade. Bom, facilita, né, você ver uma expressão com denominador racional. Raiz de 3 mais 2, raiz de 3 menos 2. Então a ideia é multiplicar pelo conjugado, ou seja, se apareceu diferença, é multiplicar pela soma do denominador. Então eu vou fazer o seguinte, raiz de 3 mais 2, você sempre copia primeiro, copiei a fração. Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 2, raiz de 3 mais 2. Né? Por que eu multipliquei por raiz de 3 mais 2 sobre raiz de 3 mais 2? Porque isso aqui na verdade é 1. Então eu multipliquei por 1, ou seja, eu não alterei a minha fração original. Quando eu multipliquei dessa forma, o produto da diferença pela soma, aparece o quê? A diferença de... Então aqui em cima vai ficar raiz de 3 mais 2 ao quadrado, veja aqui, ao quadrado, e embaixo vai aparecer a diferença de quadrados, que é essa propriedade 2 aqui de fatoração, tá? Produto da diferença pela soma é a diferença dos quadrados. Bom, agora esse numerador aqui, a gente vai olhar para o caso 3 aqui, tá? Para a gente desenvolver, que é o quadrado da soma, ok? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. E aqui raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. 3 menos 4, igual. Agora aqui, resolvendo aqui, raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 2 vezes 2 é 4, então deu 4, raiz de 3, e 2 ao quadrado é 4. E aqui embaixo deu menos 1, porque 3 menos 4 é menos 1, tá? Então esse valor deu negativo. Eu já vou fazer direto a continha aqui, 3 mais 4 é 7, então deu 7 mais 4 raiz de 3, mas como tem esse menos 1 aqui, vai dar menos 7 menos 4 raiz de 3. Essa seria a racionalização dessa expressão aqui, do denominador dessa expressão, tá? Não é a racionalização da expressão. A expressão continua sendo irracional, mas a gente racionalizou o denominador, né? Turma, esse exercício aqui caiu na Fundação Getúlio Vargas. Então qual que vai ser a ideia? Esta primeira expressão aqui, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 mais raiz de 2. Ou seja, é o procedimento da racionalização de denominadores normal. E essa segunda eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos raiz de 2. Normal. Tá?
Beleza. Agora, qual que é a ideia aqui? Esta primeira expressão aqui, nós ficamos com raiz de 3 mais raiz de 2. E aqui embaixo ficamos o quê? Com raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, aplicando a propriedade 2 ali, tá? Produto da diferença pela soma é a diferença dos quadrados. E aqui nós temos 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2, dividido por raiz de 3 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado. Pessoal, agora aqui, como o espaço está um pouquinho curto, para abreviar um pouquinho, eu vou observar o seguinte com vocês aqui. Os denominadores das duas expressões são iguais, tá? Raiz de 3 ao quadrado é 3 e 2 ao quadrado é 2. Ou seja, esse denominador aqui é 1, tá? Isto aqui é exatamente 1. E isto aqui é a mesma coisa, também é 1. Portanto, basta eu somar aí os numeradores, né? No caso, subtrair aqui no caso, né? Então eu vou fazer isso aqui. Raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 1, que eu não vou escrever. E aqui eu vou distribuir esse 2 aqui. Então eu já vou distribuir aqui, então deu menos 2 raiz de 3 e mais 2 raiz de 2, tá? Então aqui deu raiz de 2, deu 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, mais 3, aliás, menos raiz de 3. Tá? E esta era a resposta do exercício, uma das alternativas da questão. Tá? Então a aula de hoje vai ficar por aqui. Eu vou dividir essa aula, pessoal, em 2 partes, como eu fiz já em algumas aulas aí atrás. Tá? Eu vou dividir em 2 partes porque eu quero trabalhar alguns exercícios de racionalização de denominadores que são um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais trabalhosos. Quero trabalhar com vocês esses exercícios. Então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Logo já vou lançar a próxima aula também. Espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando, pessoal, compartilhe o vídeo, divulgue aí com seus amigos, compartilhe, curta o vídeo, tá? Divulga o canal, divulga esse projeto para a gente poder estar ajudando cada vez mais gente, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Tchau!